O Galaxy Tab S10 Plus é uma ferramenta poderosíssima para estudantes, sejam eles universitários, concurseiros ou do ensino médio. Contudo, a maioria das pessoas não sabem explorar todo o potencial de uma verdadeira joia escondida dentro do Galaxy Tab S10 Plus, que é o aplicativo Samsung Notes. Pensando nisso, eu elaborei mais de 50 dicas, truques e recursos escondidos do Samsung Notes para aumentar a sua produtividade nos estudos, a fim de que você possa extrair o máximo de recursos deste aplicativo notável. Antes de começar as dicas, eu preciso informar que o Galaxy Tab S10 Plus vem acompanhado de uma S Pen, que é a caneta que permite que você interaja com o tablet, escreva, desenhe e faça outras coisas interessantes no seu dispositivo, e também que ele vem acompanhado de um teclado. Esse teclado é muito semelhante aos teclados dos notebooks da Samsung, já adaptado ao português do Brasil, com C cedilha, acentuação, possui um trackpad, ele pode ser colocado acoplado no tablet e removido sempre que você quiser, e eu farei um vídeo específico mostrando todas as peculiaridades desse teclado, os recursos exclusivos que ele oferece e as diferenças dele para um teclado de notebook. Haverá um vídeo separado exclusivamente para mostrar todas as potencialidades desse teclado aqui, que tem muitos recursos interessantes. Caso você queira ver esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado quando esse vídeo for postado. Se você quiser saber quais são todas as dicas que serão mostradas nesse vídeo, essa aqui é a lista, eu vou passando a lista, você pode pausar o vídeo para ler tudo que será mostrado nesse vídeo, vou rolando aqui, a qualquer momento você pode pausar o vídeo para ler tudo que eu mostrarei neste vídeo. Realmente há muita coisa interessante para você descobrir. Então é só você pausar o vídeo aí para que você consiga ler essa lista completa dos recursos e funcionalidades que serão apresentados, afinal será um vídeo bastante longo. Ao abrir o Samsung Notes no Galaxy Tab S10 Plus, você se deparará com a seção que contém todas as notas, e eu chamo a atenção para a barra lateral, que conterá o menu de navegação, que é esse menu com 3 risquinhos aqui, também chamado de menu sanduíche. Quando eu toco no menu sanduíche, que é a barra de navegação, ele expandirá para que você veja todas as seções. Haverá a seção para todas as notas, que é aqui a gente vê por padrão, novas notas no formato antigo, notas compartilhadas, lixeira e também as pastas. E aqui nas pastas é onde um estudante começará a trabalhar com o aplicativo de notas. Você notará, por exemplo, que há a possibilidade de expandir as suas pastas, e aqui você vê essa possibilidade de expansão, mas logo aqui abaixo, o que nos interessa é a seção, o menu, a funcionalidade chamada gerenciar pastas. Quando você toca aqui em gerenciar pastas, novamente há a possibilidade de expansão para você visualizar suas pastas todas, e também há um botão de criação de pasta. Eu vou criar uma pasta aqui, supondo que você, por exemplo, eu vou usar isso como exemplo, que você curse um curso de direito. Então eu vou criar aqui uma pasta com o nome do curso. Você vê que ao clicar em criar pasta, ele mostrará esse menuzinho que permite nomear a pasta e também escolher a cor da pasta. E aí você pode simplesmente digitar aqui, você pode escrever com a caneta ou pode utilizar o botão de ditado aqui com a voz no canto inferior esquerdo. Vou utilizar o botão de ditado. Direito. Terminei aqui, já criei o nome da pasta, então ele criou aí o nome da pasta chamada direito, e vou escolher essa cor roxa como sendo a cor da pasta. Toco aqui, escolhi a cor roxa, agora clico em adicionar. Então aqui agora você poderá observar que há a pasta chamada direito. E você notará aqui na pasta direito que se você tocar e segurar sobre ela, ela exibirá uma série de opções. As opções são mover, criar subpasta, cor da pasta, que você pode alterar, renomear e excluir. Se você quiser sair dessa tela, basta arrastar aqui da esquerda para a direita que você voltará para esse menu. Também é possível aqui tocar na pasta. Quando você só toca e não segura, ele exibirá o mesmo menu, criar subpasta, renomear, excluir ou alterar a cor da pasta. E aqui você pode criar uma subpasta e da mesma forma ele exibirá aquela mesma seção, e aqui você pode escrever, por exemplo, primeiro período. Então vou colocar aqui com o microfone, primeiro período. Mas nós prosseguiremos para a próxima etapa, que agora é a criação de uma outra subpasta com o nome das disciplinas do primeiro período. Então vou colocar, por exemplo, aqui, vou tocar nela só uma vez, sem segurar, vou criar subpasta, e aqui eu colocarei o nome da pasta de ciência política. Ciência política. Desativei o microfone,
seleciono a cor azul, por exemplo, clico em adicionar. E aqui eu criei uma sequência de 3 pastas. A pasta com o nome do curso, depois uma pasta com o primeiro período, depois ciência política, que é uma das matérias, e aqui você pode, novamente, se você quiser aqui em primeiro período, clicar outra vez e criar outra subpasta com outro nome de matéria e assim por diante. Depois disso, depois de criar aqui o gerenciamento de pastas, você pode, por exemplo, entrar aqui no curso de Direito, você verá aqui primeiro período, depois aqui a pasta da matéria que eu criei. E aqui você pode criar uma anotação com esse botão aqui no canto inferior direito, que já cairá diretamente dentro da subpasta que você havia criado. Se você tocar aqui em título, você verá que ele tem já o nome da pasta, você observa aqui que o nome da pasta Ciência Política aparece e também tem o espaço para você colocar o título aqui. E aqui você pode escrever o título que quiser para suas anotações. Um recurso interessante do Samsung Notes é a possibilidade de arrastar vários tipos de arquivos compatíveis para dentro das notas. Vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles, vou abrir uma nota, é a possibilidade de você arrastar imagens, por exemplo, de sites ou de outros aplicativos para dentro das notas. Para isso, basta que você dê uma leve arrastada de baixo para cima aqui para revelar a barra de aplicativos, e aí você faz isso e abre, por exemplo, aqui o navegador. Você pode tocar e segurar e depois arrastar ele para a lateral, e aqui tem uma imagem de um site que mostra o sistema cardiovascular, e para isso basta que você toque na imagem e arraste ela para que ela seja anexada à sua anotação. Você também pode redimensionar o tamanho da imagem simplesmente tocando aqui em um dos cantos. Você também pode reposicionar ela de acordo com o que você quiser, e aí você tem aqui uma imagem copiada de um site na maior facilidade, simplesmente arrastando ela do site para dentro do aplicativo de notas. Outro exemplo de aplicativo que permite que você arraste imagens para dentro do aplicativo de notas no Galaxy Tab S10 Plus é o Arquivos. Então, para isso, eu vou arrastar de leve aqui para revelar a barra de aplicativos, toco e arrasto aqui novamente, coloco ele aqui na lateral, e aqui basta você escolher a imagem de sua preferência, tocar e depois arrastar a imagem, como eu fiz aqui, e aqui eu posso simplesmente soltar ela dentro do aplicativo de notas. Aí você vê que da mesma forma eu consigo aqui redimensionar a imagem, diminuir o tamanho dela, fica ao gosto do freguês, além de todas essas outras imagens, como cortar, copiar, excluir, recortar, corte como laço, selecionar tudo e mais algumas opções que aparecem aqui, como você pode notar. O aplicativo de notas também permite que você copie textos ou parágrafos inteiros para dentro das anotações diretamente de outro aplicativo. Vou, por exemplo, aqui revelar novamente a barra de aplicativos, vou segurar aqui no navegador, vou jogar ele aqui para a lateral. Aqui eu encontrarei um parágrafo, por exemplo, vou selecionar esse parágrafo, basta tocar aqui e manter pressionado, depois eu escolho o texto que eu quero copiar, depois eu toco, arrasto o texto e jogo aqui para dentro das anotações. Você viu que é muito simples e assim você pode ir acrescentando aqui no aplicativo de notas os textos que desejar. Se você, por exemplo, fizer um rabisco sem querer como eu fiz, existe o botão de voltar aqui que permite que você facilmente apague o texto o rabisco que você fez dentro das anotações. Depois disso, se você quiser voltar a ficar em tela cheia com o aplicativo de notas, basta que você toque aqui no aplicativo de navegador, nessa barrinha logo no topo, feche ele, que o aplicativo de notas voltará a ficar em tela cheia. O aplicativo de notas permite a importação direta de arquivos em PDF, formato EPUB, formato de Word, Excel, PowerPoint, o que você quiser, tudo isso pode ser jogado aqui de forma fácil. Mas para exemplificar, eu importarei arquivos em PDF e você verá este botão aqui que já diz isso, importar PDF. Quando você toca aqui, ele abre o aplicativo Arquivos do seu Samsung Galaxy Tab S10 e você pode navegar aqui entre os arquivos recentes, armazenamento interno do Galaxy Tab S10 Plus, cartão SD, afinal esse tablet permite que você insira um cartão de memória nele, também permite que você importe os dados do OneDrive ou do Google Drive. Então você tem a possibilidade de entrar na sua conta do Google Drive e tem todas essas outras fontes para utilizar. Aqui, por exemplo, em armazenamento interno, na pasta de downloads, eu tenho um livro chamado Vidas Secas e aqui nesse livro eu posso fazer a importação. Basta que eu selecione o arquivo, selecionei ele aqui, depois eu clico em OK e agora o arquivo será importado aqui como se fosse uma anotação. Você vê aqui que eu tenho o PDF completo do livro Vidas Secas e aqui eu posso começar a leitura do livro e ele, lógico, permite também que eu faça vários tipos de anotações no próprio arquivo em PDF. Se você quiser só a tela cheia, e aí você tem o arquivo aqui para você fazer a sua leitura e você pode fazer marcações, estudos, tudo que você precisar, coisas que eu mostrarei no decorrer deste vídeo. Então, voltando aqui agora,
Quando eu volto aqui, você vê que além das anotações recentes, eu também tenho aqui o livro Vidas Secas agora. Basta que você toque e segure sobre o arquivo do livro. Então tenho aqui, ele exibirá esse pequeno menu com algumas opções, uma delas se chama Mover. Quando eu toco aqui em Mover, ele já exibirá a seleção de pastas e aqui eu tenho a pasta de livros. Então eu toco aqui, ele pergunta se eu desejo mover uma nota para livros e aqui eu movo o livro para lá. Então agora eu tenho aqui dentro da pasta de livros, eu tenho o meu livro de Vidas Secas do Graciliano Ramos. E aqui você pode fazer a leitura normalmente, com o seu dedo, movimentando como se fosse um livro normal, pode visualizar ele sem nenhum problema e ainda pode fazer suas marcações, conforme eu mostrarei na seção do vídeo onde eu explicarei exatamente cada item dessa barra. O Samsung Notes permite salvar arquivos em vários formatos. Se você tiver com a nota aberta, basta tocar aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito. Aqui você verá salvar como arquivo e depois disso você verá aqui os arquivos suportados. Cada nota pode se transformar em um arquivo do Samsung Notes, em um arquivo PDF, em arquivo do Microsoft Word, do PowerPoint, arquivo de imagem ou arquivo de texto simples. Tudo isso você pode converter a um toque. Se você quisesse, por exemplo, salvar como arquivo PDF, ele já abre aqui as pastas do seu aplicativo Arquivos e aqui você pode escolher a pasta desejada, como por exemplo Documentos. Aqui quando eu seleciono a pasta Documentos, eu posso simplesmente clicar em OK. Posso dar o nome para a nota, vou colocar aqui Sistema Cardiovascular e agora eu posso salvar o arquivo com esse nome lá no aplicativo Arquivos. Se eu for lá no aplicativo Arquivos, voltar aqui no Arquivos, eu venho aqui em Documentos, você verá aqui que eu já criei um PDF chamado Sistema Cardiovascular e aí ele oferece para você abrir em algum desses aplicativos, inclusive no próprio Samsung Notes. Se você se incomoda com o tamanho da miniatura das notas no seu Galaxy Tab S10 Plus, é possível aumentar o tamanho da visualização. Para isso, você pode tocar aqui nos 3 pontinhos do canto superior direito, depois você verá uma opção chamada Ver e aqui haverá os tamanhos de visualizações. Existe grade pequena, grade média, grade grande, lista e lista simples. Eu recomendo grade grande, então coloco aqui e aí ele aumenta um pouquinho o tamanho da sua lista de anotações aqui da grade como ele é exibida. Se você quisesse em lista para simplesmente ler o nome, isso também é possível, basta colocar aqui em lista dessa forma, que também tem uma visualização até um pouco maior, tá? Você vê que na forma de lista o tamanho fica melhor para visualizar e também há a outra aqui que é uma lista simples, aí realmente você teria os nomes com a miniatura menor ainda. Então fica a seu critério, o tamanho da visualização, o tamanho das miniaturas aqui não é um grande problema. Então vou colocar aqui na grade grande que é a minha preferência. O Samsung Notes é a prova de arrependimento. Se você por acaso excluiu alguma anotação, por exemplo essa aqui, imagina que você tenha apagado essa anotação aqui, que tem um livro, e aí você está arrependido de ter excluído e quer recuperar o arquivo novamente. Ele tem uma lixeira, então basta entrar aqui na lixeira, você verá o arquivo, basta tocar e segurar aqui, e aí você verá a opção de restaurar todos. Quando você restaura o arquivo, ele volta a aparecer na sua lista de anotações novamente. Se você tem alguma anotação que tem dados que você não quer que outras pessoas tenham acesso, é possível proteger essa anotação contra a abertura através de uma senha. Basta que você toque e segure sobre a anotação, depois você verá uma opção chamada bloquear aqui na base do tablet. Quando você toca aqui em bloquear, ele oferecerá para você entrar com a sua conta Samsung e aqui com a sua conta Samsung você poderá criar esse bloqueio por senha nas suas anotações. Muita gente não sabe que aqui da própria visualização de uma nota, com a nota aberta, você tem a opção de criar uma capa para as notas, alterar a capa, você pode nomear a nota, mover de uma pasta para outra, tudo isso de uma forma muito fácil. Basta que aqui no canto superior esquerdo você toque aqui em título. Aqui em título você pode colocar um nome para a nota, então vou fazer aqui Sistema Cardiovascular, criei o nome para a nota. Você pode observar que aqui há um botão que permite favoritar a nota, há um botão de pasta, isso aqui serve para você trocar a pasta, então aqui está na pasta chamada temporário, quando eu toco nela, ela exibe a minha lista de notas, e aí você verá aqui que eu tenho vários nomes de notas, eu poderia colocar, por exemplo, aqui em Notes, então coloco aqui em Notes, então troquei a pasta, então se você tiver aí a necessidade de trocar de pasta, é por aqui, e para trocar a capa da sua nota, aquela pré-visualização que você vê lá quando vê a lista completa de notas, você deve tocar nesse pequeno botãozinho aqui do lado direito aqui, quando você abre essa visualização para criar o nome da nota. Quando você toca aqui, ele abre essa tela chamada capa, vem por padrão desativado, então você pode desativar, e aqui isso permite que você troque a pré-visualização da nota. Em vez de uma prévia do que é o conteúdo da anotação, que no meu caso aqui era uma foto de um coração, agora ele passará a ter esse título aqui. Ela tem essa capa, você pode selecionar aqui essas cores todas,
Olha só, tem aqui uma boa seleção de cores. Há também aqui essa outra de adesivos. Se você observar aqui, ele tem vários pequenos adesivos que você pode trocar. Isso aqui é uma listinha aqui. E aí você pode escolher algum desses adesivos ou nenhum, né? Então eu vou voltar. Também existe aqui, como eu mencionei, essas opções todas de cores. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o roxo. Há as capas de cadernos, né? Tem essa aqui. Você pode selecionar. Você pode trocar uma por uma. Olha só aí as capinhas que tem. São só essas opções, mas já é uma boa seleção. Você vê que tem várias possibilidades. Então, se eu escolhesse essa aqui, eu teria aqui, por exemplo, sistema cardiovascular. Posso colocar em vermelho, né? Para combinar mais com o assunto. Como tenho aqui essas possibilidades. Ou você pode notar que existe essa versão que simula um caderno de capa dura, sem aquelas molinhas aqui na lateral, e tem essa outra versão que já simula aqui, como se fosse aquelas molinhas que a gente coloca no caderno, que a gente costuma ter normalmente para estudar. Então, vou deixar essa capinha aqui. Então, a partir de agora, a capa dessa anotação é essa aqui. Então, depois disso, basta sair, e agora ele criou uma nova capa. E aí, tendo criado já o nome para anotação, tá aqui o nome dela, dessa anotação, deixa eu só apagar aqui o que eu acabei fazendo com a caneta. Então tá aqui o nome para anotação. Quando eu volto aqui para minha lista de anotações, você vê que agora eu tenho a capa escolhida. Então aqui, essa é a nova capa da anotação. Ele não mostra mais o conteúdo da nota, mas somente o nome e a capinha. E assim você pode fazer para cada uma delas, aí fica a seu critério escolher e alterar, e a qualquer momento, obviamente, você pode alterar a sua capa. Você pode escolher um outro tipo de capa aqui, que ele fará a alteração com a maior facilidade. Então voltando aqui, mudei de cor, mudei a capa, volto aqui e agora você vê que a capa já é completamente diferente da que eu tinha escolhido anteriormente. Então é muito simples trocar as capas das suas anotações aqui. Quando você abre para fazer uma nova anotação, a imagem padrão que você vê é essa aqui, né? Ele abre o teclado, mostra um espaço em branco para você digitar, como se fosse um papel A4, mas o que muita gente não sabe é que você tem uma grande quantidade de opções de páginas para você fazer, inclusive aquelas que simulam folhas de caderno. Eu vou mostrar aqui como fazer isso. É bastante simples, você tem vastas opções para trocar, basta você tocar aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito, aqui você verá configurações de página e aqui modelo de página. Primeiro, em modelo de página, que é o que eu vou mostrar, você verá que quando você abre aqui, ele mostra vários modelos. Você vê aqui que é um modelo que simula folhas de caderno, ele tem esse outro modelo que mostra outra estrutura de folhas de caderno, tem esse aqui que é uma folha ainda mais larga, né? Então ele está aumentando o espaçamento entre as linhas, tem essa outra opção que é com linhas e colunas. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando você está aqui numa anotação e aí você quer, por exemplo, escrever a data, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vou escrever aqui, por exemplo, 20 do 6 de 25, 2025. Então você tem aqui a data, aqui você pode colocar a matéria e aí dessa forma você pode organizar melhor a forma como escreve. Tem umas pessoas que têm uma letra com aquela caligrafia que parece letra de forma, então esse aqui é excelente para essas pessoas, porque aqui você tem a estruturação em linhas e colunas. Tem esse com os quadriculados um pouco maiores, tem outro que é ainda maior, deixa eu mostrar esse aqui, que tem uma linha vermelha passando, tem esse outro modelo aqui, que tem os pequenos pontinhos aqui de marcação, tem esse outro aqui, que são linhas e colunas, mas sem as linhas, na verdade são só pontos, né, de demarcação. Também tem esse outro aqui, que tem linhas e espaçamentos entre elas. Isso tudo aqui na seção de imagens. Agora você verá a outra seção, que é a seção de PDFs. E aqui em PDFs há vários outros modelos com maior nível de complexidade e detalhamento, como essa aqui, por exemplo. Você vê aí que tem várias outras possibilidades aqui que você pode encontrar. Tem esse outro aqui, então volto aqui, olha só, também tem mais opções aqui, antes e depois, tal. Então você vê aqui que há várias definições, então para todo tipo de curso ou tipo de natureza de estudo que você tiver, haverá múltiplas opções para você escolher. Realmente são vastas opções aqui, além da possibilidade de você importar outros modelos. Aqui você vê baixados, aí tem um botão mais, e aqui nesse botão mais, se você baixar arquivos com modelos aqui, porque há vários na internet para você baixar, você poderia selecionar esses modelos aqui também. Você pode utilizar aqui, tirando dos arquivos recentes, do armazenamento interno do tablet, de um cartão de memória, do OneDrive ou do Google Drive. Em todos esses, se você armazenar modelo nessas ferramentas, você pode importar os modelos diretamente aqui para o Samsung Notes e trabalhar em cima deles. Então, para todo tipo de forma de estudo, haverá modelos tanto em PDF como de imagem para você editar as suas anotações. A partir de agora, depois de escolhido o modelo de página que você escolherá para fazer as suas anotações, eu
passarei a explicar um por um de cada um dos itens aqui dessa barra superior. Há muita coisa para explicar em cada um desses itens, então eu vou começar de um por um e aí dentro deles eu vou explicando os submenus que aparecerão, as opções que cada uma disponibiliza dentro dessas opções aqui. Ao final do vídeo você saberá exatamente o que fazer com cada uma dessas opções aqui dentro do seu aplicativo de anotações. E esse primeiro ícone ativa o modo de digitação. Se você estiver com o teclado físico acoplado, basta começar a digitar no teclado físico que os textos começarão a aparecer. Caso você não esteja com o teclado físico acoplado ao tablet, você pode simplesmente tocar aqui no botão para que o teclado virtual seja revelado e aqui você pode digitar utilizando o teclado virtual. Nesse modo, a caneta não escreverá na tela. Você pode observar aqui que a caneta funcionará apenas como uma forma de navegação. Você pode arrastar a página e pode selecionar o ponto em que você começará a digitação, mas a digitação ocorrerá somente através do teclado virtual ou do teclado físico. Observe que quando você abre o modo de digitação, é possível visualizar uma outra barra de edição de texto que aparecerá aqui. Aqui você tem aquelas opções básicas como caixa de seleção, como pontos que você usar, por exemplo, em ideias principais, modo negrito, modo itálico, modo sublinhado, modo censurado ou taxado, né, que é quando você tem um risco no texto, e tem outras formas de edição, como o tamanho da fonte, espaçamento entre as linhas e várias outras possibilidades de edição de texto. Também no modo de digitação, você terá uma outra barra que fica logo acima ao teclado e também abaixo dessa barra de ferramentas de texto, que é essa aqui, que permite usar recursos de inteligência artificial, usar emojis, usar os recursos de tradução, que permitem que você escreva no idioma e o idioma seja traduzido para outro quando constar na nota. Você tem acesso à área de transferência para, por exemplo, utilizar itens que foram copiados. E uma coisa interessante que eu mostrarei é que você pode copiar os itens no seu celular Samsung e eles imediatamente aparecerão aqui nessa área de transferência do tablet do Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Também você tem aqui um outro botão que permite ajustar o layout do teclado, por exemplo, deixando ele flutuante, dividido ou teclado padrão. E também há a ferramenta de escrita à mão, que você pode escrever aqui num pequeno espaço que se abrirá e o texto será automaticamente convertido em letra de forma aqui dentro da anotação. E aqui o outro botão, que é o botão de configurações. Agora eu vou entrar em cada um. Então, primeiro, quando você entra aqui no modo de inteligência artificial, ele já tem aqui a ferramenta de ortografia e gramática, de estilo de escrita. Você pode também entrar no compositor para fazer uma composição de texto melhor. Mas aqui, quando você entra em estilo de escrita, você tem aqui, primeiro, insira o texto, né? Você tem que ter um texto digitado e ele pode adaptar o texto. Também ortografia e gramática, ele também precisaria que você inserisse um texto. E o compositor, quando você entra nele, permite que você faça a digitação aqui e aí depois disso você conseguirá trabalhar nos modelos para alterar o texto com a ajuda de inteligência artificial com essas opções aqui abaixo. Você vê que tem padrão, e-mail, mídia social, comentar e aqui do outro lado você tem profissional, casual e educado. Isso tudo é o compositor de texto que você pode utilizar para acrescentar esse texto lá dentro das suas anotações. Seguindo aqui, você tem a barra de emojis para você selecionar algum emoji para acrescentar no seu texto, na sua anotação, se você preferir. Em seguida, nós temos aqui, como eu mencionei, a barra de tradução. Ela mostra que tem o idioma inglês. Se você tocar aqui no EN, você consegue alterar o idioma e aí você pode escrever alguma coisa aqui e o texto traduzido aparecerá na anotação. Depois temos aqui a área de transferência, então eu tenho só isso aqui copiado na área de transferência, então aqui você conseguirá jogar os seus textos da área de transferência diretamente para a anotação. Deixa eu voltar aqui e apagar. Em seguida, como eu mencionei, tem os layouts de teclado, tem o teclado padrão, teclado dividido e teclado flutuante. Volto aqui novamente. Aqui tem, como eu mencionei, a ferramenta de escrita para texto de forma, letra de forma, então vou entrar aqui, vou escrever meu nome, tá? Vou ter que virar o tablet aqui para você visualizar. Então vou escrever aqui, por exemplo, Fernando Jorge Godinho. E aí você vê que ele já escreveu o meu texto dessa forma. Então eu posso voltar aqui no teclado convencional
acrescentar um espaço aqui e você vê que você pode também escrever aqui dentro do próprio modo de digitação utilizando a caneta, se for de sua preferência. E por fim, temos o outro botão, que é o botão de configurações do teclado. Aqui você consegue ajustar todas as possibilidades oferecidas pelo teclado da Samsung, caso você queira personalizar alguma coisa. Como eu havia dito, se você copiar um texto ou qualquer elemento aqui no seu celular Samsung, imediatamente ele aparecerá na área de transferência aqui do seu Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Isso é uma imensa comodidade porque você pode rapidamente copiar algo do seu celular e já ter ele disponível aqui. Então, estou aqui no modo de digitação do Galaxy Tab S10 Plus. Você vê aqui que eu tenho aqui o campo de digitação. Tenho aqui a área de transferência, você vê que ele só tem uma coisa copiada, então eu vou imediatamente aqui abrir no site aqui, estou no navegador aqui dentro do celular Samsung. Esse aqui é o Galaxy A56, então tenho aqui o celular, vou copiar esse texto aqui, você vê a edição 2025 do Campeonato Brasileiro e tal. Então tenho aqui, e você note que eu vou copiar e o texto vai aparecer aqui. Então, olha só, copiei aqui e ele vai aparecer em questão de segundos aqui. Então eu tenho aqui e eu posso colar o texto que eu acabei de copiar do celular diretamente aqui no tablet. Se você vê, a edição do Campeonato Brasileiro terá uma grande mudança tal. Então você vê que você tem muita facilidade para copiar coisas entre o celular e o tablet. Isso também vale para imagens. Eu tenho aqui uma foto minha no Galaxy A56, eu toco aqui no canto superior direito nos 3 pontinhos, existe a opção aqui copiar para a área de transferência, eu vou até deixar aberto aqui para você visualizar, tá? Que é a área de transferência do tablet. Então eu copio para a área de transferência e aí em questão de alguns segundos a foto aparece aqui. E aí eu posso colocar essa foto dentro da anotação, você vê aqui que a minha foto foi colada na anotação em questão de segundos. Então é uma imensa comodidade você poder transitar informações entre o celular e tablet, é lógico que o oposto também vale. Você copiar algo aqui no tablet, imediatamente estará disponível na área de transferência do celular. Então, realmente há uma imensa facilidade se você estiver estudando, quer pegar alguma coisa do celular e jogar do tablet, quer pegar alguma coisa do tablet e jogar no celular, simplesmente porque você tem a conta Samsung nos dois aparelhos. Partindo para o segundo ícone da barra, você verá o seletor de canetas. O seletor de canetas permite que você tenha 5 opções de canetas. É possível que você favorite essas canetas. Aqui há uma estrela para você favoritar. Basta que você selecione a caneta pretendida para ser favoritada e aí você pode clicar na estrela. Se você quiser editar as canetas favoritas, você pode tocar nesse lápis com uma estrela e aí você pode escolher cada uma delas aqui e pode até excluir se você quiser. Deixa eu voltar aqui novamente. Então você pode aqui excluir a sua caneta favorita. Você vê que tem um botão excluir e que você pode escolher qual caneta pode ser excluída. Eu vou clicar em concluir e você pode normalmente adicionar outras canetas como favoritas. Há um botão aqui de mais que permite que você novamente escolha a sua caneta favorita e quando você faz isso ele exibe outras opções de canetas aqui também. Além das canetas ele exibe também os marcadores. Isso aqui não são canetas, são marcadores, mas você pode escolher dentre eles aqui. Há uma grande opção de cores, você vê aqui que há muitas opções de cores, então você não terá problemas em escolher a cor desejada. Há esse botão mais e menos para definir a espessura do riscado da caneta, né? Então você pode aumentar aqui no seletor rolando ou você pode também aumentar clicando no botão mais ou no botão menos. Note que quando eu faço isso, o risco da caneta aumenta aqui no desenho da caneta. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, caneta preta com esse risco mais fino e aí eu posso favoritar essa caneta, tá? Eu vou concluir. E agora eu tenho 2 canetas favoritas. Uma outra opção que você deve observar também, voltando aqui nas canetas, é que há esse pequeno botão que recolhe essa janelinha, essa pop-up das canetas para a lateral aqui do Galaxy Tab S10 Plus. Vou clicar aqui e você verá. Ele recolhe e aí ele coloca aqui para a lateral. Você pode inclusive deixar ele aqui encostadinho na lateral. Ele permite movimentação e aí você pode a qualquer momento fazer a seleção das suas canetas ou então pode entrar no menu de favoritas para você escolher a caneta desejada. Também pode escolher a cor, como você pode observar aqui, e pode escolher também a espessura do riscado da caneta. Então realmente fica muito prático e caso eu clique aqui nesse X, se eu clicar no X, ele volta e
fica ocultado aqui também. Note também que é possível trocar as canetas favoritas. Então eu tenho aqui mais canetas favoritas, né? Então eu tenho essa caneta aqui e eu posso editar ela, por exemplo, imagine que eu queira essa caneta aqui, eu toco nela, eu consigo, por exemplo, alterar a cor da caneta. Então eu posso escolher outras cores aqui, por exemplo, imagine que eu quisesse escolher uma caneta, por exemplo, que escreva em vermelho. Deixa eu escrever aqui um vermelho mais forte. Eu posso editar a caneta favorita e deixar ela na cor vermelha. Então eu teria aqui duas canetas favoritas, uma vermelha e uma preta. E assim ele permite que eu favorite mais outras canetas. Eu posso clicar no botão mais escolhendo, inclusive, ter canetas e marcadores, que é o próximo botão aqui da barra. Uma coisa que eu quero que você note que é bem interessante é o seguinte: quando você tem uma seleção de canetas favoritas, aqui são essas aqui, vou até trocar a cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou colocar essa aqui, por exemplo, roxa. Então, concluir. Então aqui tem uma caneta vermelha, uma roxa, uma preta e um marcador de texto amarelo. Para fazer a troca das canetas, imaginei que você está escrevendo alguma coisa aqui e você quer fazer a troca das canetas. Note que aqui na S Pen tem um botão. Se eu aperto o botão com uma certa altura, pode observar aqui, ele troca a cor das canetas, tá vendo aí? Ele vai trocando. É só apertar o botão. Vou fazer isso aqui com você vendo a caneta. Vou apertar o botão. Aqui aparece a cor vermelha, aperto o botão novamente, aparece a cor roxa, aperto mais uma vez, aparece a cor preta e aperto mais uma vez, aparece o marcador de texto amarelo. Então, se você tiver várias canetas favoritas, você pode alternar entre elas simplesmente apertando aqui no botão da S Pen. Isso é muito prático quando você quer, por exemplo, escrever uma coisa em vermelho, depois uma outra coisa em preto, e assim você pode fazer com muita facilidade simplesmente apertando sucessivas vezes no botão da caneta. É bem prático mesmo. E outra coisa que você deve saber é o seguinte: você precisa manter até uma certa altura a caneta para poder fazer a troca das cores. Se você, por exemplo, imagina que eu vou escrever uma coisa aqui, vou escrever aqui, ó, meu nome, né, Fernando Jorge. E aí imagina que eu queira escrever, apagar isso aqui, apagar o meu nome Jorge. Se eu aproximo aqui e troco, olha só, quando eu aproximo, veja só, eu consigo apagar, eu consigo segurar aqui e apagar. Simplesmente segurando o botão da caneta, eu consigo apagar o que eu escrevi sem alternar as canetas. Aí eu posso novamente, né, aqui com uma certa altura, aperto e ele vai trocando as canetas. Mas se eu estiver aproximando, ele abre essa visualização aqui de apagar. Deixa eu escrever novamente aqui, ó, Fernando. E aí eu seguro, ele abre esse botãozinho que parece uma lente, e aí eu consigo apagar. E o próximo painel é o painel do marcador de texto. Quando você toca aqui, você tem as opções de canetas do marcador de texto, são essas aqui, e aqui você pode fazer as mesmas coisas que poderia fazer na opção do botão de canetas. Aqui você escolhe o estilo do marcador, e aí você pode em cada um deles escolher a espessura, né, aqui da marcação. Você vê que aqui quando você observa dá para ver o tamanho da espessura da marcação. Há uma outra coisa que é a opacidade, né, o nível de transparência da cor que você escolheu, né? Então você escolhe aqui aumentar ou diminuir a opacidade da cor. Então fica a seu critério aqui deixar um marca-texto mais forte ou mais fraco. Note que até a própria cor da caneta é alterada quando eu diminuo a opacidade, tá vendo aqui, ó? Dá para perceber pela própria caneta o nível de opacidade que eu escolhi. E aqui são as cores. Há também esse outro botãozinho aqui que você abre uma imensa visualização de cores, tá? Você tem uma paleta de cores gigantesca aqui para escolher. Isso tudo aqui está disponível dentre os marcadores, então aqui há muita coisa, tudo que alguém possa querer, não há desculpa para alguém para dizer que faltou alguma cor, então você pode tirar. Há o botãozinho da caneta também, que você pode tocar em algum elemento para poder fixar a cor, né? Então, se tiver uma foto, algum vídeo, alguma coisa, por exemplo, imagina um mapa, e aí tem itens no mapa que são amarelos, vermelhos, aí você quer escrever uma legenda de acordo com a cor do que aparece no mapa. Aí você tem aqui esse pequeno ponteirinho de uma caneta que você consegue pegar, né, pingar em cima da cor, né, colocar em cima da cor para você colocar aquilo como cor da caneta. Então é bem prático quando você quer fazer legendas de acordo com a cor do que aparece em um mapa ou em uma imagem ou um gráfico, aí fica a seu critério. Então vou voltar aqui novamente, eu vou sair daqui, deixar essa cor mesmo e aí tá escolhido. Então aqui você tem aquelas mesmas opções, né, pode favoritar com estrela, você pode alternando aqui entre as várias opções de cores aqui também.
pode entrar aqui no gerenciador de canetas favoritas, você pode adicionar ou excluir canetas favoritas, há um botão mais para adicionar mais canetas, há a possibilidade de você recolher para uma barra lateral também, como você pode notar aqui, que é a barra de canetas favoritas, as opções de adicionar, girar, tudo isso, esse girar aqui, olha só, ele deixa dessa forma na horizontal, deixa eu girar e deixar na vertical de novo, você pode reposicionar, né, deixar onde você achar mais conveniente, isso tudo é liberdade que o aplicativo te dá. Eu posso fechar aqui e ele volta a ficar disponível apenas no ícone na barra. A próxima opção é o ícone de borracha. Então, quando você toca aqui, ele tem o apagador de escrita à mão, ele tem borracha de traço ou borracha diária. Eu prefiro a borracha diária porque ela é mais prática, tá? Ela apaga um pedaço maior e também a extensão o diâmetro do círculo de apagamento também você pode selecionar aqui. Então aqui você pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua preferência e aqui tem a opção de apagar toda a escrita à mão. Então se você escreveu muita coisa e quer apagar tudo, você pode selecionar para apagar aqui também. E que apagar somente marcar texto. Então, se você quiser apagar, você fez uma marcação de texto e você se arrependeu de ter marcado um certo texto, é possível usar a borracha para apagar somente a marcação de texto, o que também é bastante prático. O próximo botão é a ferramenta de seleção. Ele tem duas formas de seleção, por laço e por retângulo. O laço você pode fazer um contorno de acordo com a forma que você quer selecionar, então você não precisa seguir um círculo, nem um retângulo ou quadrado, você pode simplesmente fazendo o contorno ao redor do objeto que ele vai fazer a seleção, e aí depois que você seleciona, você pode, por exemplo, arrastar o objeto e posicionar ele em outro local, e tem o retângulo também, isso vale inclusive para texto, você pode arrastar pedaços de um texto completo e reposicionar. E o retângulo, como o próprio nome diz, é um retângulo mesmo. E uma terceira opção, incluir objetos parcialmente selecionados. O próximo botão são as opções de inteligência artificial mais comuns, que é formatar automaticamente, resumir e traduzir. São opções que você tem para enormes textos que você colocar, ou inclusive isso vale para PDF. Se você anexar um arquivo em PDF, ele permite que o PDF também seja resumido. Isso aqui é bastante prático quando você tem um longo texto e quer ter uma certa noção do que o texto diz antes de iniciar a leitura, e aqui você consegue rapidamente obter um resumo do PDF que você anexar. Essa pequena barra com 3 cores é um seletor de cores mais rápido para a caneta. Então imagine que você esteja fazendo um desenho muito bem elaborado e constantemente precisa se valer de várias cores. Aqui você pode fixar 3 cores principais, mas quando você clica em cima de uma das cores, ele abre esse espectro aqui para que você consiga escolher uma cor. Você pode, inclusive, né, à medida que você vai escolhendo as cores, ele vai fixando aqui, tá? E você pode ir colocando cada cor desejada. Ele tem por amostra e por espectro também, né? O espectro aqui é mais como um gradiente, aí você pode ir arrastando essa barrinha para determinar a cor que escolherá. E aí você pode ir fixando essas cores aqui, né? Você tem, por exemplo, essa cor que eu acabei de escolher, e aí você pode alternar entre amostra e espectro. Tem a segunda bolinha de cor que você também pode determinar uma outra cor, e aí você, por exemplo, se fosse um vermelho, eu toco aqui no vermelho, e aqui tem a outra barrinha de cor que você também pode selecionar uma outra cor. E note que essas cores vão aparecendo aqui, tá? Eu vou até reposicionar aqui o tablet para que você consiga enxergar melhor o que eu estou mostrando. Olha só, tem aqui essas barrinhas de cores todas que vão aparecendo aqui embaixo. Você pode observar que tem o gradiente, tem a amostra e as cores vão aparecendo aqui. À medida que eu vou selecionando as cores, elas vão sendo preenchidas aqui. Então, vou escolher essa outra cor aqui que é preta mesmo, concluído. E quando você volta aqui, você pode reparar que o histórico de cores escolhidas vai aparecendo logo aqui abaixo. E aí eu tenho a opção sempre de trocar essas cores aqui. Então, à medida que você for escolhendo cores, você pode ir alternando rapidamente aqui. Você escreve alguma coisa, vem aqui e escolhe uma cor. Ou então, você pode só tocar uma vez, né? Tocando uma vez, ele já escolhe a cor. Então, eu estou escrevendo aqui em vermelho, toco uma vez, escrevo em preto, toco outra vez, escrevo em verde, e eu ainda tenho aquela opção de alternar entre as cores de canetas. Então, se eu tiver outras cores de canetas, eu posso alternar entre as minhas canetas favoritas, porque essas cores também continuarão disponíveis para alternância. Então, é muito prático isso aqui, que ajuda bastante. Olha só, marca-texto que você pode utilizar. Então, para quem é exigente, muito detalhista, gosta de variar as cores das canetas, gosta de fazer escolhas de cores e fazer algo muito bem organizado, isso aqui é muito prático. Seguindo aqui pelos atalhos rápidos, logo em sequência, depois das cores, você pode escolher também a espessura da caneta. Aqui você pode ajustar, né? Vou colocar aqui do mais fino,
tá aqui bem fino, quase não dá para ler. Quando eu volto aqui e aumento, você vê que a espessura vai ficar bem maior, então você tem aqui rápido controle de espessura da caneta, o que é muito prático também. E sempre você também pode observar que há o botão de desfazer, há o botão de reverter, que volta aquilo que você tinha desfeito. E isso também aqui é um controle muito rápido que permite que você não cometa erros ou de que você facilmente reverta erros cometidos. Sobre esse botão, quando você posiciona a caneta, ele dá o nome limpar escrita à mão. Porém, ele tem umas funções interessantes. Eu vou escrever um texto aqui para mostrar para você. Então, vou escrever aqui, por exemplo, o meu nome Fernando, Nando, Jorge, Godinho. Vou dar aqui, você viu que eu escrevi meu nome torto. E aí, lógico que está desalinhado, né? Eu deveria seguir a linha horizontal. Mas quando eu topo aqui, veja só, ele oferece aqui alinhar escrita à mão e converter em texto. Se eu tocar em alinhar, veja o que vai acontecer. Olha só, ele ajustou a minha escrita para ficar na horizontal. Isso aqui é bastante interessante, bem prático. E aí você vê que aqui ele conseguiu fazer esse ajuste. Ele tem aqui a opção de eu cancelar ou de confirmar e tem o botão de configurações. Quando eu toco aqui no botão de configurações, ele exibe a opção de retificar, alinhar letras, espaçar palavras uniformemente, corrigir o formato das letras. Isso, claro, depende do tamanho do texto, né? Então, como eu só tenho um texto de uma linha, ele não dá todas essas opções para mim, porque só tem uma linha. Mas se fosse um parágrafo copiado, ele conseguiria alinhar dessa forma. Então, isso aqui é um auxílio para caso você tenha escrito aí de qualquer jeito. Imagina que você está lá na sua sala escrevendo o texto e você pode escrever tudo torto mesmo, porque sua mão fica assim, pode escrever dessa forma e depois você consegue facilmente alinhar o texto. Então, ficou aqui concluído e aqui o texto foi alinhado. Quando eu toco novamente, ele tem o outro botão que é converter em texto. Então agora ele vai reconhecer a minha escrita e aí eu posso converter isso aqui em texto. Vamos ver se ele vai conseguir. Converter em texto, ele está tentando reconhecer. Você viu aqui que ele escreveu o meu nome aqui, né? Fernando Jorge Godin. E aí ele, depois que eu toco nele, ele tem o botão aqui para adicionar. Então clico aqui em adicionar a nova página antes ou nova nota. Vamos colocar aqui e aí ele escreveu o meu texto que foi reconhecido. Então se você escrever um longo texto à mão, é possível depois que ele faça o reconhecimento e transforme aquele texto escrito à mão em um texto digitado. Veja a praticidade que há nisso aqui. E olhe também que ele preencheu corretamente a linha. Então, ele colocou meu texto dentro do espaço que é esperado para se escrever em uma folha de caderno. Então, só para esclarecer, a opção limpar escrita à mão, na verdade, é uma forma de você corrigir a sua escrita à mão, ou reposicionando ela para ficar na horizontal, ou então fazendo o texto ser reconhecido como uma escrita digitada. Esse próximo botão aqui é ajuda com escrita à mão. E basicamente o que ele faz é alinhar o seu texto escrito à mão para que ele se encaixe em uma linha. Então, se você foge um pouquinho para cima ou para baixo da linha, ele faz esse ajuste automaticamente. Eu vou fazer a escrita de um texto aqui e você verá o quanto isso também é prático. Então, eu tenho aqui a folha, eu vou ter que virar ela aqui para escrever, mas aí eu vou começar a escrever meu nome aqui e você verá o que acontece quando ele começa a ler. Eu vou escrever outra coisa e você verá o que acontece quando eu começo a desviar a linha. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, este é um teste de escrita à... Olha só, ele ajustou. Mão. E eu vou desalinhar o... Veja só, ele corrigiu e reposicionou. Ficou um pouquinho bagunçado, mas ele colocou. Aqui, textou. Você vê que ele faz um ajuste e ele tenta reposicionar. Eu vou apagar aqui e mostrar novamente. Tá, vou escrever aqui agora meu nome. Tá aqui. Vou escrever aqui Fernando, Nando, Jorge, Godinho, da... Veja aí que ele reposicionou e colocou meu nome para ficar ajustado na linha. E aqui eu posso escrever Silva. E aí você vê que ele ajusta para que se encaixe na linha. Então, realmente, ele permite que você ajuste um texto desalinhado. Então, isso aqui é bastante prático também para que você não fique com um texto muito bagunçado. Então, realmente é muito bom. Esta é a ajuda com escrita à mão, que é esse botão aqui. Basta você posicionar a ponta da caneta que ele tem aqui ajuda com escrita à mão
que o que ele faz é esse alinhamento. Se você entrar aqui, ele tem as configurações e aqui diz: orientação inteligente, alinhar letras, corrigir o formato das letras. É isso que ele faz. O próximo botão é o S Pen para texto, esse botão aqui. Então, basicamente aqui eu escrevo e ele tenta transformar o que eu escrevo em um texto. Então, vou novamente escrever aqui o meu nome e aí você verá que ele tentará transformar o que eu escrevo em um texto em letra de forma. Então, vou escrever aqui Fernando Jorge Godinho, tá? E aí você viu que ele reconheceu. Então, vamos escrever Fernando Jorge Godinho da, e eu posso escrever aqui Silva, e é só aguardar que ele transforma em texto. Ele escreveu errado aqui um suba, então vou escrever novamente aqui Silva. Ele realmente não dá muito bom para reconhecer meu texto, mas também uma letra dessa. De qualquer forma, o que você viu aqui é que ele consegue fazer esse reconhecimento do texto escrito imediatamente. Lembrando que no modo teclado, você também tem essa possibilidade. Quando a gente entra aqui no modo teclado, quando você toca nesse botão, você pode rapidamente também escrever aqui. Vou escrever aqui, ó, Fernando Jorge Godinho. Ficou bem difícil, mas ele conseguiu reconhecer. Você vê que também dá para você escrever dessa forma aqui nesse espaço do teclado no modo de escrita. E o próximo botão é um ponteiro laser. Basicamente o que ele faz é permitir que você selecione algo e essa seleção dura coisa de 1, 2 segundos e desaparece. Então quando eu toco aqui, ele tem aqui o arco-íris ou cor única e tem essas opções de ponteiro laser. Então eu vou colocar essa aqui, essa primeira opção e arco-íris, e aí eu vou selecionar. Então imagine que eu selecione algo, posso fazer assim também. Posso fazer um círculo, posso fazer um triângulo, posso fazer uma seta, e aí você vê que tudo que eu faço desaparece. Então eu coloco aqui um parêntese, um colchete. Basicamente, a função dele é essa. Isso aqui é bom para explicar algo para alguém. Imagina que você está explicando alguma questão de matemática para alguém, algum texto, você pode desenhando na tela sem, de fato, desenhar. Você só está fazendo a marcação. Existe essa outra opção aqui, né? Então, vou escrever aqui, vou fazer um círculo. Olha aí como é que fica o desenho dele. Então, você tem essa opção também. Tem essa outra, então vou escrever aqui, aqui você pode só apontar o laser, né? Então aqui ele não faz o desenho, mas ele está apontando, então você pode ir aproximando e ele vai te seguindo. Deixa eu voltar aqui naquela primeira opção e aqui tem a cor única. E a cor única você escolhe a cor e aí depois ele da mesma forma faz o contorno e logo ele desaparece. Você vê aí que rapidamente ele faz o contorno e o contorno desaparece. A próxima opção tem essa letra A que altera o estilo e o que ele faz é permitir que você altere a cor de um texto já escrito. Se você fez escrita à mão, você vê aqui que meu nome foi escrito à mão em vermelho e você quiser alterar alguma parte do texto para outra cor, você pode fazer isso posteriormente. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar a cor azul e agora eu posso simplesmente passar a caneta em cima do texto que o texto começará a ficar azul. Veja só, por exemplo, aqui o meu nome, a palavra da Silva. Ou então Godinho aqui, eu consigo ir aos poucos e transformando ele na cor azul. Mesma coisa aqui, ó, eu posso passando aqui, eu consigo alterar a cor. Se eu quiser novamente alterar aqui para outra cor, eu toco aqui, por exemplo, toco aqui em amarelo e agora eu posso, opa, é aqui, eu selecionei errado, aqui no texto, pronto, vou tocar aqui, selecionar o amarelo, toquei na caneta errada, e aí você vê que é possível alterar o meu nome para amarelo também. Então assim você pode fazer, né, se você tiver um longo texto copiado, tocando aqui em alterar estilo, você pode rapidamente alterar a cor de textos, né, você não precisa nem alterar a cor completa do texto, só de partes do texto, para fins de marcação, de organizar o conteúdo, aí você pode rapidamente transformar a cor para a sua preferência aqui na opção de alterar estilo. O próximo botão é esse aqui, que é o botão de escrita fácil. O botão de escrita fácil abre uma pequena caixa de digitação aqui de escrita logo aqui abaixo, então você pode escrever o texto aqui embaixo e o texto vai aparecendo aqui em cima. Então, se você se incomoda de ter que ficar segurando aqui, né, escrevendo em cima da tela, você pode simplesmente começar a escrever aqui, né? Se você reposiciona, você pode escrever no texto aqui, sempre é por aqui, e o texto vai aparecendo aqui em cima. Essa facilidade evita que você fique com a mão em cima do tablet, talvez você esteja num ambiente quente, aí você começa a suar e fica suando em cima da tela, então você não quer fazer isso com o seu tablet, de ficar suando em cima da tela.
você pode simplesmente ativar o modo escrita fácil e você escreve aqui e aqui você fará com que o texto apareça no topo. Eu vou demonstrar isso agora, eu vou escrever aqui com a caneta, seleciono o modo de escrita fácil, você vê que aqui a barrinha apareceu, deixa eu só voltar aqui, a barrinha de escrita apareceu aqui em cima, você vê que o texto vai aparecer aqui nessa caixinha, essa caixinha ela pode ser alterada a posição, tá? Você pode mudar a posição dela, ela também permite que você aumente um pouquinho o tamanho dela ou diminua, tá? Então se você quiser fazer um texto mais curtinho, um texto pequeno, você pode diminuir o tamanho da barra e ela vai ficar, como você viu aí, bem minúscula mesmo, para que o texto apareça. E aí eu escrevo aqui, você verá que eu vou escrever aqui e o texto vai aparecer ali. E tem essa facilidade, né, de que eu não estou mais com o braço, a mão em cima da tela. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, palmas, Tocantins. Bom, você viu aqui que eu escrevi Palmas Tocantins gigante, mas aqui ele aparece pequeno. Mas supondo que você queira depois ajustar o tamanho do texto, você pode também ajustar o tamanho do texto. Eu vou apagar aqui o texto que eu escrevi, lógico, deixa eu adiantar, pronto, tá aqui. Então eu vou colocar aqui Palmas Tocantins. E aí eu posso também continuar reposicionando aqui, né? Você vê aqui que eu tenho, à medida que eu arrasto o dedo aqui, eu consigo reposicionar onde a digitação continuará. E aí eu posso colocar aqui agora outra besteira, por exemplo, aqui Taquaralto, coloca aqui Palmas Sul. E aí você vê que eu consigo reposicionar. Eu posso descendo para escrever mais coisa aqui embaixo. Aqui, ó, colocar aqui Porto Nacional. E eu continuo escrevendo aqui. E eu posso sempre reposicionar o texto. Então, dessa forma, se você precisar fazer anotações sem colocar a mão em cima do tablet, há esse modo de escrita fácil. E aqui você consegue, como eu falei, diminuir ou aumentar o tamanho da sua digitação. Se você quiser um texto um pouquinho menor, você pode escrever o texto ainda um pouquinho menor. Vou escrever aqui de novo, Palmas, Tocantins. Você vê que o texto já ficou um pouquinho menor. Então fica ao seu gosto, à sua preferência, o tamanho do texto. Isso tudo através da ferramenta de escrita fácil, que permite que você faça aqui a anotação de texto sem precisar posicionar a mão em cima da tela. Lembrando que esse tablet tem rejeição de palma, rejeição de braço, então se você escrever aqui, eu posso passar o dedo aqui, ó, eu não vou escrever com o dedo e eu posso continuar escrevendo aqui também sem nenhum problema na tela, mesmo tendo o modo de escrita fácil, tá vendo aí, ó? Posso continuar escrevendo aqui normalmente, mesmo no modo de escrita fácil, que evitaria que eu precisasse ficar com o braço em cima da tela. E agora só para testar o reconhecimento de texto, né? Eu escrevi aqui Palmas Tocantins, Taquaralto, Palmas Sul algumas vezes. Então agora eu vou testar aqui aquela ferramenta que reconhece o texto e transforma, aqui ó, no limpar texto. Deixa eu fazer aqui, pronto, tá aqui. Alinhar escrita à mão e aqui converter em texto. Então vou mandar ele converter em texto para ver se ele vai reconhecer minha letra horrível. Aqui tem Palmas Tocantins, Taquaralto, Palmas Sul, Porto Nacional, Palmas Tocantins, Fernando Jorge Godinho. Toco aqui, adiciono, que nova página antes, tá, pronto. Aí você viu que ele colocou o que eu escrevi transcrito agora em letra de forma ao invés de letra escrita à mão. Esse tablet conta com reconhecimento de formas, então você pode desenhar qualquer coisa e manter a caneta parada em cima da tela que ele reconhece a forma. Por exemplo, eu posso fazer aqui um quadrado e ele segura. Aqui virou quase que um retângulo, mas se eu fizesse um retângulo mesmo propriamente, seguro, ele reconhece o retângulo. Se eu fizesse aqui uma pirâmide, um triângulo, ele reconheceria. Deixa eu ver aqui se eu fizer uma estrela, se ele reconhece. Viu aí que o primeiro ele não reconheceu, mas o segundo ele reconheceu. Você viu aí que ele faz isso. Você vê que ele consegue, deixa eu reverter aqui novamente. E aí você consegue, por exemplo, fazer aqui uma estrutura oval e ele reconhece essa estrutura oval. Além disso, dele ter esse reconhecimento de formas que faz isso aqui, você pode ativar propriamente o reconhecimento de formas aqui, ó, olha só, autocorreção de formas. Então aqui, se eu fizer uma seta, ele vai reconhecer que é uma seta. Era para reconhecer. Pronto. Vamos ver se ele reconhece. Pronto, assim ele reconhece uma seta. Você vê aí que ele reconheceu a seta dessa forma. Bem simples, mas se eu fizer um triângulo, um círculo,
um quadrado, eu não preciso mais segurar na tela, né, eu não preciso manter o dedo pressionado para ele reconhecer a forma. Uma outra coisa que eu tenho que explicar é o seguinte: imagina que você chegue ao final da página, basta que você arraste mais uma vez para que uma nova página surja. Você viu aqui que eu tinha só uma página, então imagina que você está escrevendo lá o texto do quadro, do que o seu professor está explicando, da aula que você está assistindo, e você quer escrever a próxima página. É só arrastar. Então eu tenho aqui a segunda página, então se eu apertar aqui, arrastar mais uma vez, ele vai criar uma terceira página, e essa visualização de páginas você pode fazer com esse botão aqui. Quando eu toco aqui, ele mostra as páginas, né, ele mostra que eu escrevi, mostra as 2 páginas que eu criei, tem um botão mais que permite que eu aumente a quantidade de páginas. Aí basta clicar no botão mais que ele vai criando mais páginas ao estilo no modelo que eu escrevi do que eu escolhi. Por exemplo, essa página aqui, aquela com linhas que simula folhas de caderno, eu posso dessa forma sair de uma página para outra e ele mantém o modelo de página escolhido. O último botão da barra bloqueia a tela do tablet, mas permite que você alterne aqui nas notas, que você role as notas com 2 dedos, arrastando para baixo ou para cima. Então eu vou bloquear aqui e que diz: a tela está bloqueada, deslize com 2 dedos para avançar. Então se eu apertar só com um dedo, você vê que com o dedo não funciona, com a caneta eu consigo rabiscar, mas eu não consigo rolar a página com o dedo, eu precisaria de 2 dedos para isso. Então aqui você também tem uma outra ferramenta para evitar, por exemplo, um toque acidental, que você ir lá mexendo aqui, né, imagina que você está escrevendo à mão, aqui no tablet, está escrevendo alguma coisa, e aí ele reconheça que você está empurrando a página e acabe saindo do ponto que você queria. Essa medida aqui evita um pouco isso, diminui um pouco esse efeito, porque aqui ele precisa reconhecer 2 dedos passando na tela para a tela ser rolada. Então dessa forma aqui você pode rolar, e aí você pode escrever o que você quiser normalmente aqui, e ele só vai reconhecer que você quer rolar a página se você realmente empurrar com 2 dedos, como eu estou mostrando aqui. Outro botão que vale a pena mencionar é esse botão aqui que limpa essa barra, ele tira ela. Se você tocar aqui, a barra desaparece, se você tocar, a barra aparece novamente. O outro botão é o de tela cheia, então você viu aí que ele mostra a tela cheia, e eu posso clicar aqui para voltar novamente. Então posso fazer a barrinha desaparecer, posso colocar em tela cheia e aqui some toda a interface do aplicativo de notas, e eu posso, lógico, dar zoom, né, aumentar, diminuir, como você viu aqui, né, eu posso dar um zoom. Então se você quiser ajustar um detalhe fino na imagem, você consegue fazer através dessa opção de ampliação do texto, e aqui sempre haverá o botãozinho para você retornar ao ponto em que estava, e aqui permite que você volte a exibir os elementos da barra superior do Samsung Notes. O Samsung Notes tem algumas funcionalidades especiais, eu vou mostrar cada uma delas agora. Quando você toca aqui no botão do canto superior direito, com mais opções, você vê que há a opção de pesquisar conteúdo da nota, editar capa, que já foi mostrado no vídeo, modelo de página, configuração de página, depois adicionar a, e aí você tem aqui tela inicial ou lembrete, então você pode adicionar uma nota à tela inicial do tablet, ficar lá como se fosse um widget, convidar colaboradores, você consegue convidar colegas, pessoas que também tenham aparelhos da Samsung, pode ser um celular ou tablet, para que elas colaborem com a sua anotação. Quando você faz isso, você compartilha a anotação, e outras pessoas com quem você mandou o convite para ser colaborador, essas pessoas poderão editar a nota junto com você. Então se você estiver bolando alguma coisa em uma anotação ou editando a nota, fazendo um texto mesmo na nota, porque aqui permite digitação convencional, como se fosse o Word, você pode convidar outros colegas para colaborarem com você nessa anotação. Aqui também tem adicionar ao bloco de notas compartilhado, que aí você colocaria em um campo onde outras pessoas que têm acesso às notas compartilhadas ficariam visualizando essa anotação. Adicionar marcas, eu vou clicar aqui para adicionar marcas, e aqui permitir acesso, que permitir que marcas acessem fotos e vídeos nesse dispositivo. Aí eu vou colocar permitir tudo, e aqui você consegue criar as suas marcações. Basicamente o que ele faz aqui é colocar o hashtag, colocar os marcadores ou as tags para cada uma das suas anotações. Deixa eu voltar aqui, deixa eu cancelar. Então você pode adicionar as tags aqui, as hashtags, alguma coisa, para que você consiga facilmente localizar depois. Salvar como arquivo, que eu já mencionei que ele permite vários formatos de arquivos. No caso de imagem, ele permite salvar no formato JPEG
JPG e no PNG. Voltando aqui, você tem a opção ativar desenho com o dedo, que já é autoexplicativa, você consegue desenhar com o dedo, e tem o solucionador de matemática. Esse solucionador de matemática basicamente faz contas, você faz as contas e ele resolve. Por exemplo, aqui, vou colocar aqui raiz quadrada de 49 igual, e aí ele coloca o resultado, que é 7, ainda imitando a minha letra. Se você colocar uma fração aqui, por exemplo, aqui 3 sobre 5 é igual, ele vai colocar o resultado. Se você fizer uma multiplicação, 5 vezes 555 igual, ele vai fazer a conta imitando a minha letra. Se você colocar aqui, por exemplo, fatorial de 5, ele vai fazer o resultado também. Se você colocar, por exemplo, aqui 2 elevado à terceira potência igual, ele vai colocar o resultado. E basicamente o solucionador matemático permite que você faça desenhos de contas. Assim que você coloca o igual, ele mostra o resultado rapidamente aqui. Outro recurso interessante que vale a pena mostrar, porque isso é uma questão de personalização das suas anotações, é que é possível trocar a cor da página. Então você escolhe o modelo da página, mas quando você entra aqui em configurações de página, eu vou mostrar isso, você pode escolher outras cores. Então se você tem preferência por uma determinada cor, ele permite aqui selecionar vasta variedade de cores, como você pode observar, que há muitas opções. Então se alguém quiser mais cores aqui, tem muitas opções. Então se você tem uma preferência específica, aqui é o lugar. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui nas configurações de página, quando a gente entra aqui em configurações de página, é a direção da rolagem. Por padrão, a rolagem é vertical, mas você também tem a rolagem horizontal. Você pode fazer, deixa eu voltar aqui, configuração de página, tal, rolagem horizontal. Curioso é que, agora sim, tá aqui, ó. Você pode alternar entre as páginas, saindo de uma página para outra pela horizontal. Você viu aqui que eu troquei de páginas dessa forma. Eu consigo ainda fazer a rolagem em uma única página para cima e para baixo, mas a alternância entre páginas é pela horizontal, diferente do outro caso. E aqui tem uma terceira opção, que é essa aqui, que é a direção da rolagem horizontal em duas páginas. E aqui você vê que as páginas estão meio que coladas, e aí eu posso alternar dessa forma aqui, mas ela mostra como se fossem duas páginas de uma vez que eu consigo fazer a rolagem, como se fossem duas páginas coladas, algo parecido com o que acontece num caderno, onde você tem duas páginas, e aí quando você vira a página, você já tem novas duas páginas disponíveis para você, e aqui ele mostra dessa forma, como se aqui fosse só o meio do caderno. Tem aqui um PDF aberto, e esse PDF aberto é o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e ele permite que você faça algumas coisas. Primeiro, ele permite que você faça anotações, né? Você pode escrever aqui o que você quiser no PDF, então se você precisar anotar coisas no PDF, você pode. Ele permite marcação de texto também, então se você quiser marcar um texto, ele permite que você faça a marcação, tá? Então se você estiver lendo um trecho importante de um livro, aqui ele permite que você faça essa marcação. Deixa eu apagar aqui, né? Com a borracha dá para apagar, então apaguei aqui, apaguei a marcação de texto também. Isso também é possível em arquivos em PDF. Outro recurso interessante do Samsung Notes no Galaxy Tab S10 Plus é a capacidade de resumir pequenos textos em PDF. Então, se você estiver fazendo uma leitura de uma página de um livro, ou de até umas 3 páginas, que é mais ou menos a limitação que ele coloca aqui, você consegue fazer um breve resumo para você entender aquele texto. Por exemplo, eu tenho aqui essa página e eu toco aqui no botão de inteligência artificial, toco em resumir, ele vai oferecer aqui duas opções. Uma é selecionar até o fim da página, e ele já fez isso. Outra é selecionar tudo. E se for um texto muito grande, como é o caso de um livro, ele não vai selecionar o livro inteiro para resumir, porque há uma limitação, já que ele está usando um modelo de linguagem no próprio dispositivo que tem uma capacidade menor de resumir. Então ele não vai fazer o que um ChatGPT ou um Gemini fariam lá, um Gemini faria com um texto gigantesco, porque aqui é tudo processado no dispositivo, esse recurso aqui. Então aqui você tem a página e eu vou gerar um resumo dessa página. Quando eu clico aqui em gerar resumo, ele vai trabalhar aqui, e aqui ele gerou aqui: uma família sertaneja exausta e faminta busca sombra em Juazeiros na paisagem ainda. Aqui o pai, Fabiano, irritado com o filho que se recusa a levantar, cogita matá-lo, culpando-o pela dificuldade da jornada. A seca e a paisagem desoladora intensificam o sofrimento da família. E aí você pode adicionar alguma nota, pode copiar o texto, pode traduzir se fosse em inglês, mas eu vou fechar aqui, deixa eu retomar, deixa eu voltar. Olha só, ele tem o texto original reconhecido,
tem um texto aqui, deixa eu só tentar fechar, pronto, fechei aqui. Se você tentasse fazer o resumo de tudo, eu vou colocar aqui selecionar tudo, você verá que ele tem uma limitação, mostra, não, eu preciso selecionar mais texto. Ele seleciona aproximadamente, deixa eu fazer outra vez, ele seleciona aproximadamente 3 páginas, o que já pode ser suficiente para você ter um resumo de 3 páginas aí de um conteúdo que você precisa ler. Então, se você tiver mais que isso, aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Então, aqui uma página, ele só selecionou isso aqui mesmo. Mas eu já vi ele selecionar até 3 páginas. Deixa eu voltar aqui, selecionando 3 páginas. Tá aqui, tá selecionando. Até tá permitindo selecionar mais texto. Vamos ver se ele consegue aceitar mais. Olha, ele chegou no ponto de limite dele. Não é possível selecionar mais texto. Então, você viu aqui que ele até aceitou mais páginas, mas mais do que isso ele não está permitindo. Olha, eu tô tentando, ele não deixa mais. E aí eu posso gerar o resumo desse texto selecionado e ele faz aqui o resuminho de tudo o que eu selecionei. Do lado de esquerdo aqui, se você arrastar, você vê o texto reconhecido e do lado direito ele mostra o texto resumido. Tem essa opção aqui que ele mostra estilo do resumo padrão a detalhado, então você consegue um resumo mais detalhado também, se você programar novamente, ele gera um resumo um pouquinho mais detalhado, com um pouco mais de texto, e assim você tem as possibilidades. Se fosse em inglês ele traduziria e aqui no adicionar ele pode adicionar nota, nova página antes ou nova nota, pode jogar esse resuminho para uma nova nota. Então também dá aqui para você trabalhar com resumos de anotações, principalmente quando você tem textos de PDFs que você anexou no aplicativo de notas, isso aqui já pode te ajudar a ter uma visão geral do que consta na anotação. Agora eu vou mostrar esse botão mais aqui, porque ele esconde aqui algumas coisas bastante interessantes. Aqui no canto superior direito você verá um pequeno botão mais. Nesse botão mais você verá que você pode adicionar um PDF, gravação de voz, imagem, câmera, você pode usar a própria câmera, pode digitalizar um texto, ou seja, você posiciona a câmera sobre um livro ou uma apostila e ele reconhecerá o texto do livro ou apostila para adicionar a sua nota. Arquivo de áudio você pode anexar, por exemplo, você pode gravar um áudio com o seu celular e aí você pode depois adicionar esse áudio aqui e pode adicionar um desenho também. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a gravação de voz. Eu vou aqui sair da anotação, né? Aliás, eu vou começar aqui a gravação de voz. Vou até entrar em uma nova nota, porque vai ficar mais fácil de você pegar o que eu quero mostrar. Então, vou iniciar aqui uma gravação de voz, vou ficar falando algumas coisas, explicando o que acontece e você verá as possibilidades, porque ele pode gerar uma transcrição de tudo que é falado. Então, imagino que você grave seu professor. Eu vou começar aqui, gravação de voz. Então, você vê aqui que ele começou o contador de tempo aqui da gravação de voz. Ele já está gravando tudo que eu estou falando. E aí você pode fazer várias coisas. Imagine que você esteja numa sala, seu professor está dando aula, seus colegas ao longo da aula interagem com o professor, tirando dúvidas, você interage com o professor. À medida que você vai falando, ele vai reconhecendo cada um dos intérpretes, ou seja, cada uma das pessoas falando, ele vai separar a fala das pessoas e vai mostrar essa fala separadamente. E aí imagine que você, enquanto a gravação está acontecendo, você escreva alguma coisa lá. Deixa eu escrever aqui, por exemplo, um texto normal. Colocar aqui como Palmas, Tocantins, vou colocar a data, 21 de junho de 2025, o horário 13h21 da tarde, né? Então 13h21, colocar aqui dia ensolarado. E aqui eu tenho alguns textos escritos. Ao mesmo tempo, eu também posso sair aqui do aplicativo de notas, posso abrir outros aplicativos, como por exemplo aqui esse do Google, posso abrir aqui o Resplash, que inclusive é o aplicativo que eu uso para ter papéis de parede, tá? É muito prático isso aqui, dá para escolher aqui, ele tem ferramentas de busca sensacionais aqui, e aí você pode fazer a troca para selecionar papéis de parede, escolher tudo de graça, sem propaganda, e aí você fica aqui, né, circulando em outro aplicativo. Enquanto isso, se você observar bem aqui no canto superior esquerdo, a gravação está acontecendo. Se tocar aqui, ó, dá para ver que a gravação no aplicativo de notas está acontecendo. Então você pode normalmente aqui interagindo com o tablet, que tudo que está sendo dito está sendo gravado e depois ele vai gerar uma transcrição disso, inclusive com resumo, com possibilidade de criar um resumo. Muito prático mesmo. E aí tô aqui, né? De repente eu volto para o aplicativo de notas, ele continua a gravação e eu posso rabiscar aqui, fazer mais alguma coisa, eu posso escrever aqui, fazer desenho, fazer várias coisas, como você está vendo aqui, fazer setinhas, trocar as canetas, eu posso fazer aqui um marcador de texto, você está vendo aqui tudo que eu estou fazendo. E agora, quando você pausa a gravação, quando você para a gravação, ele gravou, mas ele não apenas gravou, como ele também fez um histórico do que aconteceu.
tudo o que aconteceu, ele ficou aqui registrando e fez como se fosse uma linha do tempo. Eu vou começar a reprodução e você verá que as anotações que eu fiz ao longo desse dia, imagine lá que você está numa aula, todas as anotações que eu fiz, elas aparecem sendo escritas e feitas enquanto eu estava falando. Eu vou ficar em silêncio agora, vou dar um play aqui na minha fala e você verá isso aqui. Gravação de voz, então você vê que começou o contador de tempo aqui da gravação de voz, ele já está gravando tudo que eu estou falando. E aí você pode fazer várias coisas. Imagine que você esteja numa sala, seu professor está dando aula, seus colegas ao longo da aula interagem com o professor, tirando dúvidas, você interage com o professor. É à medida que você vai falando e vai reconhecendo cada um dos intérpretes, ou seja, cada uma das pessoas falando, ele vai separar a fala das pessoas e vai mostrar essa fala separadamente. E aí imagine que você aqui com isso, enquanto a gravação está acontecendo, você escreva alguma coisa ou outra. Deixa eu escrever aqui, por exemplo, em texto normal. Vou colocar aqui com Paulas Tocantins. Tinha. E a data 29 de junho de 2025. O horário 13h21 da tarde, né? Tá 10h21. Pela aqui dia ensolarado. E aqui eu tenho quantos aspectos. Ao mesmo tempo. Então você viu aqui que ele vai fazendo uma retrospectiva das anotações à medida que o áudio vai sendo reproduzido. Então tenho aqui essa retrospectiva, isso aqui é uma grande comodidade porque você consegue revisar as coisas que você anotou, entendendo a lógica do que foi acontecendo. Ele vai mostrando para você tudo que você foi fazendo enquanto a nota estava sendo, o áudio estava sendo gravado. Agora, uma coisa interessante que você deve observar é o seguinte, quando você toca aqui nesses risquinhos aqui do lado, bem aqui, ele vai abrir uma pequena janela. E aqui, quando ele abre essa pequena janela, você verá um botão T. E esse botão T é o botão que faz a transcrição do áudio. Então aqui, ó, reconhecimento de fala. Então eu vou tocar aqui e você verá que ele fará o reconhecimento da fala. Então tá aqui tudo que eu falei na nota, né, as coisas que eu tinha mencionado na nota, no áudio ele vai transcrever e vai colocar aqui. Olha só, transcrevendo para português. Então é só aguardar que ele vai gerar um texto de tudo o que eu disse, como foi só eu falando, né? Então ele colocou aqui, ó, participante. Aqui, ó, calação de voz, então você vê aqui que ele começou. O contador, ele tá aqui, ele meio que identificou mais de um falante, acho que pelo tom de voz que eu utilizei, mas aqui você vê que apesar de não ser perfeito, o que eu disse, ele começou a escrever. Ele reconheceu minhas pausas e aqui ele, por causa da minha variação de tom de voz, ele identificou como se fossem outras pessoas. Mas o fato é que todo o texto foi transcrito, você viu aqui que ele transcreveu todo o texto, e aqui do lado há o botão de resumo. Quando você toca aqui no botão de resumo, ele cria uma visão geral de tudo que foi dito. Por exemplo, eu coloquei registro e anotações simultâneas de áudio, início da gravação de voz com um contador de tempo, possibilidade de reconhecer e separar a fala de diferentes interlocutores em uma sala, capacidade de escrever notas e informações adicionais durante a gravação, como data e hora, gravação e interação multitarefa em tablet, abertura de aplicativos como Google e Resplash, enquanto a gravação continua. Então aqui ele fez um resumo do que aconteceu. Não é perfeito, ele tem algumas falhas realmente, mas é uma mão na roda isso aqui quando você gravar dentro de uma sala de aula, uma aula do professor. Você tem aqui esse resumo bonitinho para você entender o teor da aula e não perder algum ponto que eventualmente você possa se esquecer. Muito prático isso aqui, porque foi pensado para estudantes e eu tenho certeza que será útil para muita gente, principalmente por essa facilidade de sair da tela e poder utilizar o tablet para outras finalidades. Outra coisa que você precisa saber é o que é possível fazer com o resumo. Então eu tenho aqui o resumo gerado, tem aqui também a transcrição, mas imagina aqui que há o resumo. Quando você toca aqui nos 3 pontinhos, ele dá 2 opções, copiar o texto ou adicionar a. Quando eu clico em adicionar, ele sugere adicionar nova página antes. Eu vou fazer isso aqui e ele consta aqui na página da anotação, né? Como diz aqui, nova página antes, ele coloca no topo o texto que ele gerou do resumo da fala e as anotações ficam aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui novamente. Então toco aqui, transcrição, tá aqui a transcrição, resumo.
tem um botão adicionar a, e aqui eu também posso criar uma nova anotação, além de, lógico, poder copiar o texto para colar em outro lugar. Então, muito prático isso aqui. Imagina que você queira, por exemplo, você assistiu a aula, você gravou tudo, gerou a transcrição, gerou o resumo, e um colega seu lá não pôde comparecer na aula, estava doente ou teve que viajar, fazer alguma coisa. Você pode copiar o texto aqui do resumo e mandar no WhatsApp dele com maior facilidade. Basta copiar aqui, cola no WhatsApp e manda para a pessoa. Então você teria um resumo completo da aula para mandar para seu colega de sala, sua colega de sala que não pôde comparecer. Então é uma grande praticidade para estudantes isso aqui também. Outras opções que você também pode fazer aqui com a transcrição é a seguinte: se você tocar aqui quando estiver no menu de transcrição, ele dá a opção de você remover a transcrição ou ocultar etiquetas do participante. Esse é participante 1, 2, 3, você pode remover e deixa só o texto, e ele mostra só as marcações de tempo com as respectivas falas aqui, sem colocar participante 1, participante 2 ou 3, afinal, às vezes ele se engana pensando que há mais de uma pessoa falando e às vezes é só você gravando o áudio. Então também dá para fazer isso aqui. Outro recurso bastante interessante e útil do Samsung Notes é a possibilidade de pegar objetos de dentro de vídeos para jogar aqui nas anotações. Tenho aqui o Samsung Notes aberto, vou abrir aqui a galeria, vou arrastar ela aqui para o lado, deixa eu fazer novamente, pego a galeria, arrasto aqui para o lado, e eu tenho um vídeo, vou reproduzir esse vídeo. Quando ele chegar naquele teclado ali, eu vou pausar para pegar aquele teclado, então vou deixar aqui, quando o teclado ficar completamente visível, eu vou pausar. Bom, tá aqui, tá completamente visível o teclado. Então imagine que você queira pegar esse teclado para adicionar na sua anotação. Basta tocar com a ponta da caneta e segurar, ele vai fazer uma breve animação e eu arrasto e jogo ele para cá. Aqui eu posso redimensionar, deixar ele de tamanho maior, posso reposicionar ele para ficar mais no topo, posso fazer aqui também recortar, copiar, excluir, aliás, cortar, copiar, excluir, recortar, corte com laço, selecionar tudo e ainda mais algumas opções aqui, como você pode notar. O Samsung Notes permite que você adicione notas na tela inicial para que elas fiquem fixadas lá, a fim que você tenha acesso rápido. Eu tenho aqui, por exemplo, o livro Vidas Secas, e aí você pode tocar aqui nos 3 pontinhos do canto superior direito, depois tocar em adicionar a, e que tem tela inicial. Aqui você verá adicionar a tela inicial, então toco, adiciono, quando eu volto aqui na tela inicial, ele tem a anotação, você vê que ele permite que eu ajuste o tamanho. Posso deixar bem comprido para aparecer a capa do livro, posso deixar menor, você vê os diversos layouts aqui, olha só, dá para deixar bem grande, fica realmente de acordo com a preferência do usuário. Se você quiser deixar a nota maior para dar uma exibição bem clara do conteúdo da nota, você pode deixar aqui na tela inicial, o que também é bem prático se você tem algum tipo de anotação que ainda não terminou e precisa fazer edições constantes. Outro recurso interessante e bastante útil é que você pode fazer anotações em vídeos. Enquanto um vídeo está acontecendo, você pode fazer as anotações. Eu vou abrir aqui a galeria do Galaxy Tab S10 Plus, vou abrir um vídeo, e aí aqui, enquanto o vídeo é reproduzido, eu posso dar 2 toques na tela apertando o botão da caneta, que a nota aparecerá. E aqui você pode continuar fazendo suas anotações, pode escrever o que você quiser, alterar o nome. Se você precisar visualizar o vídeo, tem esse botão aqui que recolhe a nota para virar só um pequeno ícone. Esse ícone você pode reposicionar, como você viu aqui, e aí você pode tocar novamente para voltar na nota. Depois que você terminou a anotação, basta fechar aqui que a nota foi salva e o vídeo pode continuar sendo reproduzido. O Galaxy Tab S10 Plus também permite que você extraia textos de imagens e adicione-os no Samsung Notes. Eu tenho aqui o aplicativo de imagens, tem uma imagem aqui que tem texto, tem um botão aqui de reconhecimento de texto no canto inferior direito, e ele está reconhecendo o texto. A partir daqui eu posso selecionar o texto, então seleciono o texto, ele dá a opção de selecionar tudo, então seleciono o texto. Ao botão compartilhar, ele vai abrir aqui uma lista de aplicativos, depois eu toco em mais, Samsung Notes, e aqui ele adicionar a nota existente ou adicionar a nova nota. Eu clico aqui em adicionar nova nota e ele joga todo o texto reconhecido da imagem direto em uma anotação. Então você pode tirar fotos de livros, de apostilas e depois reconhecer o texto e jogar diretamente dentro do Samsung Notes para você ler futuramente. Uma das grandes vantagens do Samsung Notes é que ele é multiplataforma. Ele existe no Android, então você pode instalar em dispositivos Android, já vem pré-instalado em celulares da Samsung, você também pode instalar em computadores Windows. Uma ressalva é que se o seu computador Windows não é um computador da Samsung, você precisa ir na loja do Windows para baixar tanto o Samsung Notes como também o aplicativo de
conta Samsung. Lá é um aplicativo chamado Samsung Account. Você precisa da conta Samsung e do aplicativo Samsung Notes. E aí todas as suas notas são sincronizadas. E o que eu quero mostrar na sincronização das notas é que o que você faz em uma rapidamente aparece na outra. Então você pode alternar usando os dispositivos, você consegue fazer alterações nas anotações. Por exemplo, aqui eu tenho essa anotação e eu vou fazer aqui um rabisco um pouquinho maior nela aqui. Eu vou fazer aqui um rabisco e em pouco tempo esse rabisco constará na nota aqui. Então é só eu sair aqui, você verá, estou escrevendo aqui, fazendo várias coisas, vou usar a caneta vermelha agora, você está vendo aí? E aí eu tenho essa anotação. Agora eu posso sair dela aqui. Quando eu volto aqui, eu tenho essa anotação. Quando eu entro nela novamente, em questão de pouco tempo, as edições vão aparecer. Então tá aqui, é só aguardar para que as edições apareçam. Realmente demora um pouquinho de tempo, mas a sincronização vai ocorrer em algum período. Então toco aqui, só aguardar alguns minutos. E aí agora sim apareceu. Demorou um pouquinho, né, alguns segundos, mas o texto que eu tinha editado nas duas anotações voltou a aparecer. Então essa comodidade de ecossistema, de aplicativos que sincronizam, você tem aqui no Samsung Notes, então é muito prático. Uma coisa que muita gente não sabe é que a S-Pen permite que você crie anotações rápidas em vários lugares do sistema a qualquer momento. Basicamente o que você precisa fazer é apertar o botão da caneta e tocar duas vezes na tela. Vou fazer isso, apertar o botão, 1, 2, e ele já abre para fazer anotações. Isso aqui é muito prático porque você pode estar em qualquer aplicativo e você pode fazer isso, que é 1, 2, e você abre. Não importa o momento, inclusive com a tela bloqueada. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou bloquear a tela, então tá aqui a tela, seguro o botão da S-Pen, 1, 2, e ele abre aqui a visualização, modo de escrita com a tela bloqueada. E aí rapidamente eu posso escrever na tela aqui, fazendo anotações, porque ele já entra nesse modo simplesmente segurando o botão da S-Pen, tocando duas vezes na tela. Depois eu salvo e a tela permanece bloqueada. Então, em qualquer elemento do sistema, você consegue rapidamente, entrando, inclusive em qualquer aplicativo, entrar no modo de edição de notas aqui para fazer anotações, o que é muito prático, principalmente para quem é estudante. Outro recurso super interessante do Samsung Notes é o seguinte: você tem aqui uma nota qualquer, e aí você, se tiver um telefone da Samsung, eu tô aqui com o Galaxy A56 do lado, você, caso tenha celulares Samsung aí na sua casa com a mesma conta do tablet, então tô aqui com o Galaxy Tab S10 Plus com a conta Samsung e a mesma conta aqui, você verá um ícone que aparece aqui, que é usar o telefone como barra de ferramentas. Eu vou fazer isso agora. Quando você toca nesse ícone, veja o que acontecerá na tela do Galaxy A56. Olha só, toda essa barra de ferramentas passará para lá. Toco aqui. E agora, a barra de ferramentas passou a ser o telefone. Você vê que tem vários ícones aqui do telefone que agora fazem as mesmas funções das canetas. Tá aqui, eu tenho aqui as canetinhas. Olha só, tem as canetas, tem os marcadores de texto, tenho aqui a borracha, tem o modo de digitação também que aparece aqui, que eu posso tocar, tem as cores aí todas, como você está observando, tem os outros botões aqui de ponteiro laser, escrita fácil, as trocas de cores aqui, como a gente já havia mencionado no vídeo, todas as funcionalidades aqui, né, a espessura do riscado da caneta, tudo isso pode ser selecionado aqui diretamente pelo celular. Então você pode, escolhendo as cores, tem o botão desfazer, tem as ferramentas de inteligência artificial, tudo isso você pode fazer utilizando o seu telefone como barra de ferramentas para que a tela do tablet fique livre para você simplesmente fazer as suas anotações. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta verde, então estou escrevendo aqui com a caneta verde, posso escrever agora com a caneta preta, depois aqui com a caneta amarela, agora com a caneta roxa. Posso ajustar, como eu disse, a espessura. Então agora estou escrevendo aqui, deixa eu aumentar a espessura, é de cima. Ali era só o nível de opacidade. Então vou reduzir a opacidade aqui, olha aí, consigo reduzir bastante a opacidade, aqui ficou praticamente transparente. Você vê que eu consigo controlar a opacidade. Tudo isso controlando através do telefone. Agora eu vou aqui no marca-texto, então estou aqui no marca-texto vermelho, vou trocar para a cor amarela, trocar para a cor roxa, e você vê aí que tudo eu posso fazer com o telefone sendo a barra de ferramentas do tablet. E é muito fácil você ativar e desativar. Por exemplo, aqui eu ativo, o telefone se torna barra de ferramentas. Se eu desmarco aqui, o telefone deixa de ser a barra de ferramentas. Muito fácil, muito simples, tudo funciona com uma velocidade impressionante. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Há muitas outras coisas que eu não pude mencionar, porque há toneladas de recursos no Samsung Notes e o tempo não nos permite ficar horas e horas fazendo isso. Mas espero que você goste do vídeo, então dê seu like, ative as notificações, marque todas para você ficar sabendo quando novos
novos vídeos forem postados. Lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre o teclado do Galaxy Tab S10 Plus, mostrando as funcionalidades dele futuramente. Se você se interessa por conteúdos relacionados a tablets da Samsung, o conteúdo sobre o teclado poderá ser útil para você. Muito obrigado, até o próximo.